bem, que mas teria que mudar a Constituição. Isso eu estou falando do futuro, para você entender o meu apego. Por quê? Um político... Vamos voltar para o seu partido. Então, deixa eu responder o que você perguntou. Não, eu vou colocar mais elementos. Eu não respondi ainda. Não respondeu, candidato. Deixa eu responder, aí você põe um incremento. Obrigado pela oportunidade. É o seguinte, eu entrei realmente, o que você falou é o que eu sinto, constrangido. Eu não tenho amor por bandido de nenhum. Se a pessoa for comprovado que é bandido... E o Renato Cariani é seu amigo, o influencer eu participei de um desafio com ele, fiquei amigo dele por causa disso, acredito na inocência dele. E no Brasil, todo mundo tem o direito, tem a Constituição Federal funcionando ainda. Ao contraditório e à ampla defesa. Se ficar provado, espero que ele pague. Se não ficar, eu quero ver quem vai devolver a honra dele por tanto ataque que alguém fez contra ele. Ele mudou minha vida, inclusive. Olha, ele é acusado... Perdi 25 quilos por causa dele. Por tráfico de drogas. Que fique comprovado. Se provar, pague. Se não provar... Como é que o senhor justifica essa proximidade com um réu por tráfico de drogas? Ele é o maior influenciador de fitness do Brasil. Ele me desafiou num podcast. Eu não vou pegar a ficha criminal da pessoa, vamos lá. O que você está devendo e para quem? E outra coisa, se isso fosse alguma coisa, a gente não aceitaria o presidente Lula ser presidente. Ele que desviou mais de 1 trilhão com a quadrilha que ele tinha, ele recebeu 9 anos de cadeia, 9 juízes, 3 instâncias, depois de 580 dias, por uma graça de alguém que é amigo na política, foi e descondenou ele. Se aqui fosse o lugar para discutir moralidade, a gente tinha que tirar o presidente do Brasil. O que eles fizeram no Brasil, vocês esqueceram? Candidato. Se for para moralizar, nós precisamos falar do assunto do jeito que ele é. Candidato. Porque do jeito que você está falando, está concorrendo a vaga para pastor, para padre aqui. Só tem que falar do seu partido. Eu tenho que falar do Brasil. A pergunta... Depois da desmoralizada que o PT... Só um pouquinho. Depois que o PT fez o que fez, Camarote, aqui não é uma discussão disso, não. Eu topo discutir todas as coisas. Inclusive, eu fui injustiçado. Eu respondi processo criminal. Prescreveu esse processo. Eu odeio injustiça. Vocês podem arrebentar com o que quiser pra cima de mim. Se for para moralizar, vamos moralizar direito. Eu não tô pedindo vaga para ser padre, nem para pastor aqui, não. Candidato. Você quer a política real. Deixa eu falar com o senhor. Vamos lá. Obrigada. Queria mudar de assunto aqui, tentar entender um pouco melhor essa relação do senhor com o ex-presidente Bolsonaro. A gente está vendo muitas declarações nos últimos dias, muitas falas, né, troca aí de farpas nas últimas semanas. A gente está vendo um racha na direita. O senhor já falou algumas vezes que o senhor faz elogios a Bolsonaro, diz que ele é um grande líder, mas a campanha na TV ainda não começou. E a expectativa da campanha adversária é de usar bastante o Bolsonaro para ver se capitaliza. Deus abençoe ele, Nunes Bolsonaro como cabo eleitoral. Queria saber do senhor o seguinte: como que o senhor pretende convencer o eleitor que o senhor é o candidato da direita sem o apoio do ex-presidente Bolsonaro? Eu preciso convencer, eu estou em primeiro na pesquisa, eu tenho que convencer por quê? Mas o senhor é As pessoas já sabem, é princípio, valor e propósito que determina um candidato. Mas o senhor não tem o apoio do ex-presidente Bolsonaro, certo? Você pediu para não mostrar, estou com a medalha que ele me deu aqui e... Não, ele já me falou... respeita, eu respeito ele, e da política vale tudo, na eleição ele vai falar um monte de coisa para defender o candidato. Só que quem defende princípio e valor sabe que o Nunes é um esquerdista, não faz sentido isso. Então, eu espero que ele se dê bem, né, que dê tudo certo. O senhor não precisa do apoio público do ex-presidente Bolsonaro? Olha só, eu cheguei aqui sozinho, sem padrinho político, sem coligação política, sem dinheiro público e agora sem redes sociais. Tá tudo bem. Eu estou mostrando para o povo quem eu sou. Estou mostrando que eu sou resistente. Estou ouvindo a Mônica, entendendo que tem coisas que a gente tem que viabilizar e tá tudo certo. Você me deu o conselho, eu vou seguir, vou fazer a representação no partido. Foi um conselho, cada um falou. Foi uma provocação. Foi ótimo. Eu sou alguém que não para de crescer porque eu gosto de ouvir conselho, eu gosto de aprender. O Bolsonaro, para mim, tá tudo bem. E você falou uma coisa que a direita tá rachada, a direita não tá rachada. Não. Quando a gente é de verdade, a gente briga. É igual em família. Então eles não são de direita, o senhor é de direita? Não tá rachado. São todos família. O senhor também faz parte da família. Nós temos Bolsonaro. Princípios. A família dele é os filhos dele. Ele tem 4, eu tenho meus 4 filhos. Mas eu não entendi, desculpa, então explica. É porque a direita não tem um dono. Diferente de alguém na esquerda que reza uma cartilha de forma emburrecida. Mas quem é o principal líder da direita hoje? É claro que é o Bolsonaro. Que isso, ele foi o cara que acendeu a presidência. Então volta para a minha pergunta inicial. Como que o senhor vai convencer o eleitor de direita? Eu não vou convencer o eleitor de Bolsonaro, eu só estou mostrando quem eu sou, é só ver o que eu posso fazer. Mas olha só, aqui na última pesquisa Datafolha,
mostrou que o senhor tem 44% dos eleitores que dizem que votaram em Bolsonaro, dizem que votam no senhor, e o Nunes tem 30%. Então, ele vai perder todos os eleitores do Bolsonaro, porque eles vão descobrir que ele apoia a ideologia de gênero, ele vai descobrir que ele é abortista, vai descobrir que um monte de coisa que a direita pira com essa Mas o senhor acabou de dizer que Bolsonaro é o principal líder da direita. É mesmo, só que as pessoas não têm Mas se ele disser, não vote no Marçal, como ele está dizendo, vota no Nunes. Pode ficar à vontade. Mas como faz com o eleitor? Posso fazer nada, eu vou mostrar meu trabalho do mesmo jeito, eu já estou sozinho, ele nunca encostou na minha campanha. Quando eu fui eleito deputado federal, o Bolsonaro não gravou um vídeo para mim, eu fui eleito do mesmo jeito. E essa briga com o entorno ali? Com o entorno não, é só com o retardado do Carlos Bolsonaro. Não, o senhor, tem o Carlos Bolsonaro, que tem feito críticas ao senhor, tem Ele atrapalhou, nós perdemos a presidência da República. Deixa eu concluir, por favor. Desculpa, vai lá. E tem o deputado Eduardo Bolsonaro, inclusive deputado federal eleito aqui por São Paulo, uma base gigantesca. Muito top, eu entendo. Mas ele está atacando o senhor. Duros, né? Que dureza. Lê os comentários do vídeo. Não, mas o senhor falou que eu estou respondendo ao Carlos. Não, eu só tenho problema com o Carlos, tenho problema com o Eduardo. Mas o Eduardo tem problema com o senhor, né? Porque ele fez o seguinte, eleição é complicado demais. Quando acaba a eleição, bandeira branca para com a guerra. Eu sou crítico do presidente Lula. Você vai ver, vai acabar a eleição, vou deixar ele em paz. Eu não quero que ele dê errado, eu quero que ele faça um bom governo. E quero que ele aposente igual o Biden, que ele tenha essa sensibilidade. Depois da eleição, é só um idiota que continua a guerra. Eleição é um período de guerra. Todo mundo fica pondo na minha conta que eu faço isso e aquilo. O Boulos me xinga de bandido junto com o Lula lá no palanque esse final de semana. Chama de ladrão, de não sei o quê. Eu não sou, nunca peguei nada de ninguém. Se achar alguma coisa que eu peguei, eu pago. É só me dar o Pix que eu pago. A eleição vale tudo. Tabata tá falando loucura de mim, tá tudo certo. Eu tô até com preguiça de processar esse povo. Eles estão me processando, eu entendo, tal, mas eleição é um negócio absurdo. Bolsonaro tem meu respeito, eu gosto dele. Alguém gostando ou não, eu gosto dele. Ele errou em muitas coisas? Sim, nós aprendemos com isso. Só um bobo que não aprende. Agora, se ele seguir o caminho com o Nunes, que eu acho que ele vai seguir, porque ele deu a palavra, e no almoço que eu tive com ele algumas semanas atrás, ele falou, não tem como eu voltar atrás. E eu falei, tá tudo bem, eu não estou te pedindo. Sim, e eu falei isso para ele no almoço, eu não estou pedindo seu apoio. Eu vim trocar ideia com você e pedir conselho, é diferente. Ele me deu 3 conselhos, eu segui os 3 e funcionou. Mas a questão é que não é que ele não está apoiando o senhor, ele foi crítico, inclusive, ao senhor. Claro, mas no meio da eleição. Essa candidatura não tem nada a ver comigo. Mas não tem mesmo. O senhor se ressente desse comportamento dele? Não, eu estou acabando de explicar que é eleição, eles vão fazer de tudo. O Carlos, ao invés de preocupar com o Ramagem, que inclusive eu vou ajudar, porque o Carlos está mais focado em mim em São Paulo, e eu vou levar essa eleição no primeiro turno. Eu vou ajudar até no do Rio de Janeiro, porque vai ser feia a eleição lá. Porque eles têm que focar na de lá. Mas, candidato... Só que eles estão preocupados porque as pessoas votam por princípios, valores e propósitos. O que está acontecendo? Não está batendo. Por que eu estou em paz em relação a isso e por que eu assumi a liderança dessa corrida eleitoral agora? Com pouco dinheiro, só com o celular, um sonho, Deus e o povo. Só. O senhor não quer ser o líder da direita? Não precisa. Esse não é o objetivo do senhor. Eu quero que tenha 1000 Bolsonaros, eu quero que tenha 1000 Pablos, eu quero que tenha 1000 Nicolas. Mas tem espaço para os 2 líderes? O senhor falou que ele é o maior líder. Ele é o maior, ninguém vai tirar isso dele. Nem o senhor. Mas para quê? Eu não quero esse peso, eu não quero ser o cara, nada disso, só quero servir o povo de São Paulo. Mas a partir do momento que, contra a indicação dele, o senhor puxa esse eleitor... Porque eu acompanhei a Andréia falando muito sobre isso, a gente conversou todo mundo com as fontes. O senhor também está na eleição, então vai fazer o discurso que considerar mais aprazível, inclusive para não causar rejeição nesse eleitor que tem uma admiração muito grande pelo presidente Bolsonaro. Mas a grande questão é que a gente passou a ouvir dos auxiliares ali mais próximos, né? O Pablo Marçal não quer estar com, ele quer ser o. Credo, eu já tenho minha identidade, eu sou o Pablo Marçal. O senhor suplantasse o que é... O senhor considera, por exemplo, que a liderança, de certa forma, dele pagou o preço pela derrota na eleição e pode estar superada? Esse é o temor do entorno. A gente perdeu a eleição por causa do Carlos Bolsonaro. O começo de conversa é essa. Mas o senhor acha que o ex-presidente, o Carlos, faz alguma coisa sem estar avalizado pelo pai? É claro, é ele que responde na rede social. E eu dei aquela resposta porque eu já sabia que era o Carlos. Inclusive, mandei no WhatsApp do presidente. Falei, você que respondeu nunca aquilo ali. A gente troca ideia pelo WhatsApp. O que ele respondeu para o senhor? Ele me mandou as justificativas dele depois da censura. Acabou que ele não respondeu esse caso. O que acontece?
O Carlos é um cara ciumento, todo mundo estiver assistindo, olha lá, vai lá, Jair Bolsonaro, vê se o Jair segue a esposa. Mas o senhor acha que o ex-presidente vai ficar contra o próprio filho? Claro que não, mas eu já poupei demais o Carlos por conta do presidente. Só que no meio da eleição, o cara lá do Rio de Janeiro, que não está vencendo a eleição dele, quer preocupar com a minha, que já está aqui bem encaminhado. Mas ele está preocupado com a eleição do senhor, é isso que a gente está falando. Está preocupado com o domínio dessa base que o senhor já viu o senhor falando? Eu não quero tomar nada do Bolsonaro, não. A liberdade não tem dono. É isso. Eu não estou assumindo liderança de Bolsonaro. Bolsonaro, ele tinha 3 ações que estavam tornando ele inelegível. Inclusive, deixa registrado que eu acho injusto. Reverteu uma, falta reverter 2. Vai ter meu apoio para a presidência em 2026, que eu sei que ele vai conseguir reverter. Eu imagino que ele está apoiando o Centrão para conseguir reverter essa inelegibilidade, eu entendo ele. Só que a gente não pode entregar São Paulo para pessoas que não têm os mesmos compromissos que a gente. Eu entrei nessa eleição, eu não ia disputar a Prefeitura de São Paulo. Quando eu vi sacando o Salles, eu percebi, mas como é que vai ficar 2 esquerdistas de um lado e o outro do outro? Eu não sou contra o cara que é esquerdista disputar a eleição. Desce o bambu, faz o que você quiser. Agora, dos 2 lados, o esquerdista, estava todo mundo feliz. Não, já vai dar segundo turno aqui, vai dar não. Aí eu abri um vídeo, não sei se vocês chegaram a olhar, eu fiz um vídeo. Se em 30 dias não aparecer alguém com mentalidade de riqueza, alguém que quer transformar a cidade e não tiver princípios e valores que a gente defende, pode me considerar candidato. Candidato, o senhor estava falando de vigilância do secretariado, queria falar um pouco sobre isso. O eleitorado de São Paulo é aterrorizado há muito tempo, há décadas, pelo PCC. Essa cidade aqui já foi refém do PCC nos anos 2000. E aí, hoje, para a gente, quando traz para os dias atuais, a gente tem, inclusive, uma gravação que foi revelada pelo jornal A Folha de São Paulo, do presidente do seu partido, Leonardo Avalanche, se vangloriando de ter proximidades com integrantes do PCC, inclusive o Piauí, líderes de facção, inclusive o André do Rep. Eu queria saber, o senhor faz um apelo para que limpem o seu partido. Eu queria saber do senhor, o que é que o senhor tem feito para limpar o PRTB? Eu entrei no partido recentemente, né? Não sei se é conhecido por vocês, mas eu ia sair pelo DC. E eu escolhi o DC justamente por ter um senhor de idade. Eu falei, isso aqui nunca vai falhar, né? Eu estava em Roma, e antes da eleição, esse senhor me liga faltando poucas horas para acabar o prazo eleitoral e vira e fala o quê para mim? Você não vai sair candidato. Eu fiquei louco. E foi de última hora que eu entrei no PRTB. Você não fez nenhuma pesquisa? Não é assim que funciona, não. É assim, ó. Nem um partido que Mas o senhor, o que é que o senhor vai fazer para limpar o partido? O senhor está falando disso. Eu preciso de ajuda, Então... Não, mas o senhor está no partido, o presidente do partido é seu fiador. Então, mas eu não sou o presidente do partido, não sou o dono do partido. Se dependesse de mim, é afastamento geral. Eu não mando um partido, eu sou uma pessoa que está usando o partido para sair candidato. Inclusive, faço um apelo que eu quero para o futuro do Brasil. Todo mundo que quer ser candidato, eu sonho com isso. Porque em 2022, todos os partidos que eu procurei queriam 20 milhões de reais para me lançar candidato a presidente do Brasil, para você ter uma ideia. Isso aí virou um comércio. Eu entendo, tá tudo certo. Acabei saindo num partido horrível, que acabou destruindo a minha eleição. Resumindo, por favor, nos ajude. Todo brasileiro que quiser se candidatar a não precisar de partido político igual nos Estados Unidos. A gente precisa disso. Por quê? Porque eu entrei nesse partido, de fato estou vendo essas denúncias. Vou ser bem benevolente. É uma questão da Constituição, candidato. Tudo bem, mas teria que mudar a Constituição. Isso eu estou falando do futuro, para você entender o meu apego. Por quê? Um político... Mas vamos voltar para o seu partido. Não, deixa eu responder o que você perguntou. Não, eu vou colocar mais elementos. Eu não respondi ainda. Não respondeu, candidato. Deixa eu responder, aí você põe um incremento. Obrigado pela oportunidade. É o seguinte, eu entrei no partido de última hora, tenho contraditória e ampla defesa. Primeira vez, eu mesmo peguei essa informação, pedi para o meu presidente, o que é isso aqui? Não, vai ficar aprovado, tudo bem. Eu tenho que partir disso. Eu posso fazer o quê? Eu vou condenar o cara? Agora, se vocês conseguem pegar em Folha de São Paulo e tudo, por que já não leva na delegacia para esse povo já sair de lá algemado? Nos ajude a limpar esse partido. Eu não sou polícia. Aí você fala, não, então você tinha que sair, então vou ter que jogar a prefeitura no lixo. Esse é o detalhe. Nós precisamos, é obrigatório ter um partido político. Você vai olhar para o MDB, já foi preso o Temer. Você vai olhar para o do PL, foi preso o Valdemar. PRTB, candidato. Eu estou falando de todos, todos estão envolvidos com esse tipo de coisa. Mas eu queria falar mais sobre o PRTB. Vamos lá, pode ir. Vamos ficar. O jornal Estado de São Paulo, ele faz uma reportagem que revela, inclusive, o seguinte, que articuladores do seu partido, inclusive um ex-presidente regional, Tarcísio Escobar,
ligado, fazendo negócios com o Esse já PCC. saiu, que eu fiquei sabendo. Tá, mas tudo bem. Ele é articulador, teve com o senhor, tem foto com o senhor. Eu tiro foto com todo mundo. Ele saiu do partido, mas estava ali na origem. Eu estou falando que a órbita do teu partido Não está faço toda ideia quem é esse povo. investigada. Mas, pois bem, tem ele e o Júlio César Pereira, o gordão. Esse eu nunca Os vi dois falar. eles estão sendo investigados por troca de carro, por drogas, por cocaína, para o PCC. Esse tá no partido também? Bem, eles estavam ali, inclusive, fazendo campanha para o senhor, participando. Os dois são próximos, Sim. tá? Bem, eu queria saber do senhor de forma clara. Isso não constrange o senhor? Está no partido? Claro, isso é totalmente constrangedor. Precisava de gente trabalhador e honesta, tem esse tipo de gente lá, o que eu posso fazer? Camarote, posso fazer um complemento muito rápido? O presidente do PRTB é o Leonardo Avalanche. Sim, O senhor o conhece desde quando? desde agora das eleições. O senhor não é amigo de infância do Avalanche? Jamais, não tem conhecimento disso nunca. O senhor começou, a primeira vez que o senhor viu foi agora há Foi pouco. um amigo, Sérgio Lima, que indicou, falou, você está sem partido de última hora. Eu fui e entrei de última hora. E realmente, o que você falou é o que eu sinto, constrangido. Eu não tenho amor pro bandido de nenhum. Se a pessoa for comprovado que é E bandido, o ela vai Renato pagar. Cariani é seu amigo? O Ele, influencer eu participei de um desafio com ele, fiquei amigo dele por causa disso, acredito na inocência dele. E no Brasil, todo mundo tem o direito, tem a Constituição Federal funcionando ainda, ao contraditório e à ampla defesa. Se ficar provado, espero que ele pague. Se não ficar, eu quero ver quem vai devolver a honra dele por tanto ataque que alguém fez contra ele. Ele mudou minha vida, inclusive. Olha, ele é acusado... Perdi 25 quilos por causa dele. por tráfico de drogas. Que fique comprovado. Se provar, pague. Se não provar, Como é que o senhor justifica essa proximidade com um réu por tráfico Ele de é o drogas? maior influenciador de fitness do Brasil. Ele me desafiou num podcast. Eu não vou pegar a ficha criminal da pessoa, vamos lá, o que você está devendo e para quem? E outra coisa, se isso fosse alguma coisa, a gente não aceitaria o presidente Lula ser presidente. Ele que desviou mais de 1 trilhão com a quadrilha que ele tinha, ele recebeu 9 anos de cadeia, 9 juízes, 3 instâncias, depois de 580 dias, por uma graça de alguém que é amigo na política, foi e descondenou ele. Se aqui fosse o lugar para discutir moralidade, a gente tinha que tirar o presidente do Brasil. Candidato. É que está falando de... Não, ele está falando de justiça, de lógica. De facção criminosa. Mas é uma facção aí também, ué. O PT é uma facção PCC. criminosa. O que é isso aí? O que eles fizeram no Brasil, vocês esqueceram? Candidato. Se for para moralizar, nós precisamos falar do assunto do jeito que ele é. Candidato. Porque do jeito que você está falando, está Eu tô concorrendo a perguntando do vaga seu para pastor, para partido, padre Só aqui. tem que falar do seu partido. Deixa Eu tenho que falar do Brasil. A pergunta... Depois da desmoralizada Paulo. que o PT... Só um pouquinho. Depois que o PT fez o que fez, Camarote, aqui não é uma discussão disso, não. Eu topo discutir todas as coisas. Inclusive, eu fui injustiçado. Eu respondi processo criminal. Prescreveu esse processo. Eu odeio injustiça. Vocês podem arrebentar com o que quiser pra cima de mim. Se for pra moralizar, vamos moralizar direito. Eu não tô pedindo vaga pra ser padre, nem pra pastor aqui, não. Candidato. Isso aqui é a política real. Deixa eu falar com o senhor. Vamos lá. Obrigada. Eu vou encerrar esse assunto. Eu não vou pedir para o senhor responder esse personagem Avalanche por ele. Né? O senhor responde pelo senhor. Sim, tem. O Avalanche É bom respondeu perguntar por ele também. Mas nunca vou negar falar sobre isso. Tudo bem, mas eu, eleitora, quero entender qual é a linha de corte do Pablo Marçal. Leonardo Avalanche vai ter cargo na sua prefeitura Zero. se o senhor for eleito? Zero. Indicados dele? Zero. Pessoas que também tiraram foto, andaram de avião com ele? Zero. O senhor se compromete a não? Mas isso aí é na minha vida. Eu não contrato nem parente nas minhas Perfeito. Para empresas. fechar, o senhor nomeou. Entrou alguém. O senhor vai ter que fazer aliança, diz que vai conversar com todos os partidos, Vou abrir. vai ser todo mundo vigiado. Entrou alguém. Réu por tráfico de drogas, o senhor falou, eu advogo dessa tese também. Qual é a linha de corte? É denúncia no Ministério Público? É abertura de investigação? Um inquérito vai fazer o senhor afastar? Qual é a linha de corte? Precisa ficar clara, porque é tanto ruído que as pessoas precisam entender. Até onde vai o voto de confiança que o senhor está Vamos lá, o voto que você está dando em mim, falando assim, ó, Marçal, tá aqui, ó, esse anel aqui é a minha aliança com o povo, ó. Vocês estão colocando um anel no meu dedo e falando, você é nosso servo. Eu sou recrutador profissional, então eu fiz isso profissionalmente. Mas o senhor veja, o cara é acusado de ameaçar de morte as pessoas que eram responder. dirigentes do partido Você não está dele. entendendo. De chegar e chamar uma mulher, candidato, é muito grave. O que você quer que eu faça, Daniela? Eu quero... Pode chamar de Dani, não tem problema. Tá. Para quem está em casa... Você quer que eu faça o quê? o senhor defende que ele se afaste do partido? Se ele estiver errado... Você sabe o que está acontecendo? Essa gravação que eu ouvi falar é um negócio de fevereiro, salvo engano. Eu perguntei isso para ele. Mas alguém esperou?
É uma cartinha na manga, assim, ó. Vamos soltar para desestabilizar o Marçal. Eu gostaria que ele afastasse. Eu dei essa O senhor ideia falou pra isso para ele? Claro. E ele disse o que ao senhor? Ele falou que vai provar que não é nada disso. Mas, O que candidato, eu posso fazer? só É assim, se o partido fosse meu, ele já estava afastado até a apuração. Mas, o partido candidato, é meu. Aqui no Brasil não funciona do jeito que a gente quer. Então, e se fosse para afastar, ia afastar o Lula também, até ver o que foi esse negócio, que descondenação que foi Nós essa. estamos discutindo o Lula, Mas eu a gente estou. está discutindo o Mas eu estou. PRTB e sua candidatura. Você e imagina senhor... o PT, o PL, todo mundo envolvido num monte de coisa. Partido Mas, político não é porque sinônimo de pureza, senhor, não. Candidato, A gente o seu sabe, partido, candidato. Eu sei, hoje e eu o vou senhor falar tá toda aqui, vez. hoje Eu o vou senhor falar tá- todas as vezes. Você desculpa, Candidato. camarote, mas se for para moralizar, nós vamos ter que limpar o país inteiro. candidato, só uma coisa. Esse áudio de fevereiro... Respondi sua pergunta, Dani? Sim, o senhor disse que afastaria. Na minha, é certeza. Só para você ter segurança, nas minhas empresas não trabalha nem parente, nem competente. Zero. Parente é uma questão minha. Não é a gestão pública que me fez isso. Eu nunca contratei e não quero ninguém assim. Eu vou atrás de gente realmente competente.